falar no meu coração, me trazendo essa palavra. Então eu mudei o contexto. E ali o Senhor Jesus falou comigo fortemente. Então eu escutei aquela voz tão mansa falando comigo e me dando orientação. E por isso eu vou estar trazendo essa palavra. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus hoje quer nos ensinar a respeito da vida de Jó. Glória a Deus. Ela vem nos retratar a respeito de retidão, de temer a Deus, de desviar do mal. Glória a Deus. E essa palavra de Jó, ela fala a respeito de provação, porque os amados irmãos conhecem essa passagem de Jó, por causa da provação que Jó passou. Glória a Deus, que é relatada na Bíblia. E Jó, como o próprio Deus relata, era um homem que ele temia a Deus. E era um homem reto, um homem que desviava do mal. E Deus quer isso de nós, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Deus procura honestidade no meio do seu povo. Glória a Deus. Deus procura retidão, onde nós possamos fazer a obra do Senhor sem olhar para as aparências, sem olhar para os obstáculos, sem olhar para as barreiras que muitas das vezes nós mesmos criamos para não ir para a presença de Deus, para não fazer a obra de Deus. Então nós se escondemos debaixo, de trás, por trás de um muro, de uma barreira que nós mesmos criamos. Glória a Deus. Quando somos provados, nós começamos murmurar, começamos a questionar Deus, muitas das vezes até mesmo colocar Deus contra a parede, digamos essa palavra assim. Glória a Deus. Isso é uma metáfora que eu estou usando, porque em momento algum Deus é colocado sobre a parede, porque Deus, Ele tem tudo nas tuas mãos. Mas quando nós iramos, é assim que nós muitas das vezes queremos resposta de Deus. Glória a Deus. E nós vemos que Jó, ele não merecia passar por tamanha prova, por tamanha provação. E mesmo assim ele suportou ali calado, sem murmurar, sem questionar Deus, sem blasfemar contra Deus. Porque todo o tempo que ele estava passando por aquelas provas, ele sabia que era Deus o tempo todo.
Aleluia. E o que Deus quer que nós tenhamos no mundo atual que nós estamos vivendo, confiança em Deus. Que nós possamos confiar mais em Deus. Se você está passando por uma prova, por dificuldade, persista, não é para você desistir não, é para você lutar, porque após você vencer aquela luta, vencer aquela prova, ao final você vai ser recompensado. Aleluia. Tem recompensa para quem passa por todas as provações. Aleluia. Glória a Deus. E muitas das vezes nós pensamos que estamos passando por luta, queremos saber logo o porquê daquela dificuldade. Glória a Deus. Até mesmo porque muitas das vezes os nossos amigos, parentes, logo imaginam que estamos na luta, estamos passando por prova, é porque pecamos contra Deus, é porque fazemos algo que foi desagradável ao coração de Deus. Glória a Deus. Mas essa palavra de Jó é uma base para que nós possamos tirar dela um pontapé inicial para a nossa vida que nós estamos vivendo hoje. Porque Jó passou por provação, mas Jó mereceu. Jó sofreu tudo aquilo porque ele havia feito algo para o coração de Deus, para ferir Deus. Não. Jó, como Deus, o próprio Deus, fala que mais à frente ele era um homem ímpio e Deus não via ninguém como ele na terra. Mas mesmo assim, Deus permitiu que visse aquela provação na vida de Jó. Aleluia. Glória a Deus. Para que Jó pudesse entender que era Deus o tempo todo, para que Jó pudesse entender que Deus é Ele que manda, é Ele que é o dono de tudo. E muitas das vezes nós não queremos aceitar a aprovação quando nós somos provados, questionados. Nós começamos a murmurar, começamos questionar o porquê de tanta prova. Parece que a luta não vai cessar, parece que não tem mais saída para esse sofrimento, para essa luta, seja a luta na sua vida financeira, seja na saúde. Glória a Deus. Talvez isso é somente uma prova que você está passando. Para quê? Para que você possa reconhecer que é Deus que pode todas as coisas na sua vida. E quando você reconhece que Deus, Ele pode todas as coisas, Ele pode mudar a circunstância de uma hora para outra, e aquilo que era já não é mais, porque Ele tem tudo sobre a palma da sua mão. Aleluia. E muitas das vezes Ele permite que algo aconteça, não para que você distancie dele, mas que você venha aproximar mais dele, que você possa buscar mais dele e reconhecer, ter intimidade
com Deus. Porque o cristão, nós crentes, nós temos que ter conhecimento com a voz de Deus. Nós temos que ouvir a voz de Deus e saber quando Deus está falando para nós prosseguir e quando é para nós parar, quando é para nós recuar. Glória a Deus. Muitas das vezes você vai ser provado, vai ter levante contra a sua vida, vai ter alguém que vai falar algo, talvez mentiroso, sei lá. E isso pode ser uma prova. Glória a Deus. E se você não estiver firmado na rocha, não estiver firmado em Jesus, não conhecer a voz do seu Deus, você vai se confundir e vai interpretar aquela ofensa como algo ruim para a sua vida. E aí você vai causar uma coisa pior. Glória a Deus. Mas quando você tem Deus no coração, quando você tem intimidade com Deus, o próprio Deus vai te orientar a você buscar estratégia para sair daquela situação, para sair daquele contexto. Glória a Deus. Muitas das vezes não é fácil você ser caluniado e você ficar calado, ao invés de você falar uma palavra que pode magoar, que pode ferir. Nós cristãos temos que ser essa diferença, temos que ter isso no nosso DNA, porque Deus nos chamou, foi para ser diferente, não é para você sair atacando as pessoas, magoando as pessoas com palavra. Muitas das vezes alguém pode até falar algo doído para você, mas você pode parar um pouco e ter a humildade que Jó teve. Glória a Deus. E pensar um pouco, refletir sobre aquilo que foi falado. Aí você vai ver que se você tivesse falado algo retrucado, de cabeça quente, você poderia ter magoado aquela pessoa, ou um parente, um irmão, que muitas das vezes falou aquilo porque não conhecia, não sabia, mas que ao passar o tempo ele vai reconhecer e talvez possa vir até pedir perdão. Glória a Deus. E essa palavra de Jó vem nos retratar isso: humildade, é retidão, é você não sair do caminho do Senhor. O caminho do Senhor, qual é o caminho do Senhor? É um caminho de honestidade, um caminho de pureza, é um caminho que nos conduz para a nossa vida eterna, que nos conduz para um dia morar no céu. Porque aqui não é a nossa morada, aqui nós estamos só de passagem, aqui é um ensaio. Aleluia, Jesus. Para que nós possamos, é uma prova. Nós temos que passar, e nós somos provados todos os dias para nós um dia morar com Cristo. Glória a Deus. Essa palavra de Jó é a palavra que eu escolhi esse tema, porque ela vem falar de esperança, de integridade, de fé.
Nós temos que ter esperança em Cristo Jesus. Nós temos que ser íntegros a Jesus, ser obediente à sua palavra, às suas condutas também, porque não adianta você ouvir a palavra de Deus e não praticar. Glória a Deus. Não adianta você saber os princípios que prega a palavra de Deus, o que te conduz para a vida eterna, mas se você não praticar, se você não buscar, você não vai ver a face de Jesus, você não vai ter um encontro com Jesus, porque no dia que Ele vir para buscar a sua igreja, você vai ficar por estar despercebido, por andar fora da presença de Deus. Muitas das vezes você pode até estar na igreja, mas Jesus não está no seu coração. Então é preciso que você tenha a presença de Deus. É preciso que você dê lugar para que Deus venha transformar o seu coração. Essa palavra de Jó, ela vem dar mais êxito no capítulo 42. E o versículo 2 que diz assim: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado. Glória a Deus. Isso é a humildade de Jó, reconhecendo que Deus era Deus o tempo todo, e Deus, Ele pode todas as coisas. Nós precisamos reconhecer isso, e só quando nós entendemos que Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser na nossa vida, é que nós entendemos que quando nós passamos por dificuldade, é porque Ele permite, e Ele não te esqueceu, Ele não te esqueceu, e Ele nunca vai nos abandonar. Ele vai manter sempre aos seus olhos, sempre aos seus cuidados. Glória a Deus. Nós vemos nesse mundo que nós estamos vivendo, eu mesmo tenho presenciado muitas vezes, eu tenho visto essa era digital. Aqui existe tudo, ou quase tudo que nós buscamos, encontramos aqui, para o bem e para o mal. Essa é uma arma poderosa, só não é mais que Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que as pessoas estão usando de forma errada. Glória a Deus. Muitos ficam o dia todo na internet, no TikTok, no Kawaii, pesquisando. Quando passa a mensagem do Senhor, quando passa a pregação, quando passa algo que está falando sobre Jesus Cristo, elas dedicam automático, não para para ouvir. Agora, quando passa
Glória a Deus. Você está desviando da presença de Deus, porque tem muita coisa que Deus não agrada. Quanto você poderia estar usando para fazer o bem, porque tem muitas coisas que vai te auxiliar na sua vida cristã. Então, que possamos buscar conhecimento na palavra de Deus. Glória a Deus. Essa palavra, ela vem falar de sofrimento. Ela vem falar de sofrimento. Mas foi no sofrimento, através do sofrimento que Jó teve, que Jó aproximou mais de Deus. Mas como assim? Jó não era um homem íntimo, reto. Jó é. Mas Jó também reconhece que foi através dessa provação que ele passou, que ele aproximou mais de Deus. Aleluia. Foi através dessa provação a qual ele passou que fez com que ele aproximasse mais de Deus. Porque Jó era próximo de Deus. Porque a palavra de Deus fala que Jó, ele sempre buscava estar em oração. Quando seus filhos faziam esse banquete, ele prostrava de madrugada orando por cada um deles. Então Jó era um que ele tinha a presença de Deus. Mas ele mesmo disse que através do sofrimento ele aproximou mais de Deus. Glória a Deus. Jó 42, versículo 5, que fala aqui: como ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te vê os meus olhos. Jó ouvia falar de Deus, mas ele fala, a palavra de Deus fala aqui, ó: mas agora te vejo os meus olhos. Provando que o sofrimento fez com que Jó aproximasse ainda mais de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E também essa palavra de Jó vem nos ensinar que após aquele sofrimento, aquela prova que ele passou, a qual ele, em momento algum, ele blasfemou contra Deus. Então ele recebeu de Deus tudo aquilo que ele perdeu na sua prova, naquele sofrimento, naquela vida de angústia, de tristeza. Aí Deus reconstitui tudo a Jó. Então vale a pena nós passar pela prova calado, gemer calado, buscando orientação em Deus, com a esperança que na hora certa, no momento certo, Deus vai agir, e aquilo que nós estamos passando é só passageiro, vai passar, vai cessar na nossa vida. E Deus vai nos dar
Glória a Deus. Para me concluir essa mensagem, eu quero só deixar um versículo que se encontra no livro de Romanos 8, 32, no 8, 28. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Deus, Ele tem um propósito para cada prova na nossa vida. Então, se você de uma maneira se encontrar na prova, persista, tenha fé, não desista no meio da caminhada, porque quando você para no meio da sua prova, você não vence, você bota um ponto final naquele propósito, naquele projeto que Deus está projetando para você lá na frente. Glória a Deus. Temos que ter fé que no momento certo o Senhor Jesus vai entrar e vai te tirar daquela prova. Glória a Deus. Romanos 8, 32. Vem nos falar: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dá também com Ele todas as coisas? Glória a Deus. O próprio Deus, Ele deu o seu Filho, Jesus, para morrer por nós. É o próprio. Glória a Deus. Agora veja você, Jó não tinha pecado nenhum e passou pela provação, foi provado. Glória a Deus. E aí Deus dá seu Filho para morrer pelo pecado. Glória a Deus. Mas o pecado que não era de Jesus. Aleluia, Jesus. Porque Jesus não tinha cometido pecado nenhum. E assim, Deus dá seu Filho para pagar pelo nosso pecado. Glória a Deus. Jesus também poderia ter questionado a Deus, murmurado a Deus: não cometi pecado algum. Mas Jesus ali passou por aquela prova. Jesus foi humilhado, foi cuspido, pisoteado, chicoteado, posto numa cruz. As pessoas riam de Jesus, zombavam de Jesus. E Jesus o tempo todo ali, injusto, porque Jesus não merecia passar por tudo aquilo. E ele obedeceu ao seu Pai, para que nós tivéssemos o direito de salvação hoje. Então, a nossa vida, a nossa alma é valorosa para Deus, tem um valor inestimável
para Deus. Tem preço de sangue. O que o Senhor Jesus quer de nós é que nós possamos retribuir a Ele, agradecer a Jesus por ter morrido por mim e por você. Toda provação que nós passar hoje será incomparável, mínimo, diante de tudo aquilo que Jesus passou por nós. E olha que nós somos pecadores. Não adianta nós falar que não somos, porque só de falar que não somos pecador, já estamos pecando. O homem falha, o homem peca em tudo. É por isso que o homem é dependente de Deus. O homem depende de Deus em tudo. Do levantar ao deitar, ele depende de Deus. Porque é Deus em quem vai na frente, guiando, livrando, nos ensinando o caminho de retidão, o caminho de salvação, o caminho que vai nos conduzir para a glória eterna. Glória a Deus. Então, que nós entendemos que teve Jesus que sem pecado algum foi castigado na cruz, morto, sepultado, mas ele ressuscitou para nos dar a oportunidade de salvação. Glória a Deus. Então, antes que nós possamos desistir da nossa caminhada, murmurar por algo que estamos passando, nós possamos entender que Jesus também passou, Jesus também sofreu, e ele não merecia, mas para obediência ao seu Pai, ele cumpriu o seu chamado. E é isso que Deus quer de nós, que não importa a dificuldade que nós estamos vivendo, não importa o que está por vir, continuamos batalhando, continuamos lutando. Vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter dias que você vai pensar em desistir, vai pensar que não dá conta, mas é nesse dia, nesse momento que você estiver na dificuldade, na luta, que Deus vai entrar na sua vida e vai mudar a sua história, vai te colocar de pé. Glória a Deus. Você pode até cair, mas Deus vai te colocar de pé todos os dias. Tenha fé, tenha força e esperança em Deus. Confia nele, porque Ele continua com as mãos estendidas sobre a minha e sobre a sua vida. Glória a Deus. Não desista de Jesus por nada, não desista de Jesus por disso e disso, não desista de Jesus por coisas que não tem valor algum, porque Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o porquê você está passando por isso. Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua trajetória. No mundo tereis aflições, mas você vai vencer, porque Jesus foi exemplo para que nós seguimos o seu caminho, para que nós seguimos o exemplo de Jesus. Jesus venceu todas as aflições, todas as tribulações dessa terra. Jesus venceu. E você vai vencer. Crê que Deus, no momento certo e na hora certa, Ele vai entrar
você tem questionado, naquilo que você tem colocado na presença de Deus. Glória a Deus, amém? Até aqui o Espírito Santo de Deus me guiou. E essa foi a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Que os irmãos possam meditar nessa palavra e tenha fé, esperança e confia em Jesus, porque Jesus, Ele é o Salvador e Ele vai te dar a vitória. Eu agradeço pela minha oportunidade, agradeço pela